Crença limitante é igual sotaque. Isso mesmo. Às vezes a gente tem um sotaque, a gente tem um jeito de falar, um traquejo, uma gíria, e a gente não se incomoda com ela. As pessoas que se incomodam com ela. E às vezes você não se incomoda com ela. E pela percepção das pessoas, pelo que elas acham, você começa a querer mudar, você começa a querer alterar a sua crença, alterar aquilo que você deseja. E aí é onde você tem que avaliar. Será que realmente o que eu tenho é uma crença limitante, ou será que eu estou pegando a crença de uma outra pessoa e deixando a crença dela me influenciar, tornando eu inferior, tornando eu uma pessoa que, poxa, eu não vou conseguir fazer nada se eu não fizer aquilo que a pessoa está me falando. É delicado esse processo. Eu gosto de pegar esses pontos porque é umas coisas que as pessoas geralmente não comentam, porque mexe muito com as pessoas. E como eu trabalho com estratégia de marketing, estratégia de marcas, isso está intimamente ligado. Porque quando você quer vender algo para alguém, quando você quer fazer com que a pessoa compre algo em você, uma das estratégias é você incutir nela uma palavrinha de 4 letras, medo. E você pode incutir o medo na pessoa de diversas maneiras. Uma é falando, cara, você não vai se desenvolver, você não vai crescer enquanto você não passar por cima das suas crenças limitantes, enquanto você não parar de procrastinar, enquanto você não parar de fazer isso, não parar de fazer aquilo, não parar de fazer aquilo. Na minha época, você não vai ser nada jogando videogame. E hoje, quem ficou jogando videogame na minha época está aí ganhando muito dinheiro. Entende? Essas coisas são muito relativas. A gente não consegue fazer as coisas acontecerem por meio do que as pessoas ficam dizendo pra gente. Tudo que as pessoas falam pra gente, você tem que olhar e avaliar. Será que realmente isso que ela está me falando é bom para mim ou não? Você tem que avaliar com base nos seus valores, nos seus princípios e principalmente na sua visão de futuro. Então uma coisa que você tem que ter clara na sua mente, na sua vida é o que eu quero para minha vida. Qual que é a minha visão de futuro? O que eu desejo para minha vida? O que eu mereço? O que eu estou buscando? Quando você tem consciência disso, você vai saber compreender melhor se o que você faz, se aquilo que você faz no seu dia a dia, aquilo que você acredita é uma crença limitante ou não. Porque você vai ver, por exemplo, cara, eu quero alcançar determinada coisa daqui a alguns anos. Então eu tenho esse sonho aqui. Para alcançar ele, eu vou ter que fazer tudo isso aqui para chegar aqui. Só que chega um momento que você, cara, eu não estou conseguindo ir. Alguma coisa está me travando. E aí você vai começar a refletir. Você vai começar a conversar com pessoas que já passaram por isso. E às vezes nesse momento você fala, poxa, eu acreditava numa coisa, mas na verdade era outra. Isso é uma quebra de crença. Então você acreditava em uma coisa, poxa, eu estava errado. No momento em que você admite, você está ressignificando uma crença que você teve e está seguindo em frente. Então, assim, a coisa não precisa ser complexa como as pessoas pintam. Ela é uma coisa muito mais simples. As palavras, elas têm uma força muito forte na sua vida. Eu vou deixar um link aqui embaixo de um vídeo que é bem interessante, é uma técnica de FT, do André Lima. Eu vi recentemente esse vídeo, cara, achei muito interessante porque ele trabalha muito essa questão das palavras e do toque no corpo. Então, assim, é uma coisa que eu estou testando, mas, assim, é uma coisa que eu acredito muito no poder das palavras. Então, assim, eu achei muito interessante a forma como ele abordou, a forma como ele apresentou. Eu vou deixar o link aqui para que vocês também possam compreender, possam entender um pouco mais sobre isso. Porque a força que a gente tem com a palavra, com aquilo que a gente externaliza, ela faz a gente se tornar muito mais forte ou muito mais fracos do que a gente realmente é. É muito estranho. E eu digo isso porque eu já vivenciei isso. Durante um período, né, foi quando meu filho nasceu, eu externalizei uma frase que me bloqueou durante um bom período. E eu só fui conseguir enxergar isso depois de alguns anos. Porque eu não via que eu não estava me desenvolvendo, eu via que as coisas estavam parando, eu não conseguia
fazer as conexões necessárias para eu criar as estratégias que eu precisava para meus clientes e para mim também. E só no momento em que eu consegui fazer essa regressão de pensar, de voltar atrás e de encontrar o ponto certo, foi que eu vi que aquela palavra, aquela frase que eu disse no momento em que meu filho estava nascendo, foi o divisor de águas. E no momento que eu consegui ressignificar aquele momento e mudar na minha percepção o significado daquilo que eu falei, daquele acontecimento, foi um momento em que eu consegui ver as coisas de uma maneira diferente, porque a todo momento que eu fazia um planejamento, via uma vozinha falando, cara, você é um fracassado, você não vai conseguir. Fazia um planejamento, pensava em milhões de coisas, cara, dava umas ideias muito massas para os clientes, só que as coisas não aconteciam. Fazia uns planejamentos, passava a noite fazendo as coisas, só que as coisas não aconteciam. Porque sempre vinha essa vozinha, cara, você é um fracassado, não vai dar certo, você não merece isso, não sei o quê. E aí quando eu consegui encontrar a cerne disso, as coisas mudam. Porque aí você começa a ver que tudo que você fala, tudo que você faz, ela está intimamente ligada com o que vai acontecer no futuro, com o que você vai experimentar no futuro. Porque hoje você está criando experiências, criando situações que vão entrar para o seu subconsciente, que no futuro vão servir como se diz, de referência para problemas e situações que você vai fazer no futuro. Por exemplo, você ler livros, você conversar com pessoas sobre como elas estão crescendo, como elas estão desenvolvendo, tudo isso vai te dando bagagem de experiências que em algum momento você vai utilizar no futuro. Então, fique muito atento ao que você faz no dia a dia, com as pessoas que você se conecta no dia a dia, porque isso vai fazer você criar crenças, criar experiências que vão possibilitar você se desenvolver mais no futuro ou não. Só que aí isso vai depender muito da maneira como você leva a sua vida, ok? Então, quando a gente fala de crenças limitantes, é muito subjetivo, porque para mim, o que pode ser uma crença limitante pode ser uma coisa que não é para ti. E às vezes o que é uma crença limitante pode ser uma coisa que pode te salvar, uma coisa que pode te tirar de uma situação que vai ser perigosa para ti, que nem já aconteceu comigo. Se você quer saber, tem um card aqui, você pode olhar isso depois. Quando você ouvir falar de crenças limitantes, pensa nisso. Cara, será que realmente é uma crença limitante minha? Será que é uma estratégia de mercado? Será que a pessoa realmente sabe do que ela está falando e está querendo me incutir um medo, criar em mim uma crença que ela acredita para que eu possa entrar na estratégia de negócio dela? Será que pode ser o quê? No momento em que você faz essa reflexão, você abre a sua mente para infinitas possibilidades. E você criar crenças é justamente isso. Crenças que limitam não te permite ver possibilidades. Então, no momento em que você começa a enxergar isso, começa a questionar isso, você cria possibilidades. Então, todas as suas crenças vão te possibilitar ver possibilidades. E aí, no meio dessas possibilidades, você vai escolher aquela que está mais alinhada com o seu futuro, com a sua imagem, né? Aquilo que você projeta para o seu futuro, a sua visão de futuro. Então, foque nisso. Crie, planeje, tenha de uma maneira concreta a sua visão de futuro. Então tem várias maneiras de você criar a sua visão de futuro. Uma que serve muito bem para mim, que eu gosto muito, é o mural de sonhos, de você criar uma visualização do futuro. Uma outra forma de você fazer é planejamento. Então cada pessoa pode fazer de uma maneira diferente, mas a questão é, crie uma visão de futuro, tenha uma visão do que você quer para o seu futuro e a partir disso você vai conseguir alinhar o que é uma crença limitante para ti ou não. Aí você vai conseguir ter uma vida mais plena, uma vida mais equilibrada, uma vida mais tranquila, sem tanta pressão externa, porque você não estará caindo nas estratégias de mercado de outras pessoas. Porque quando você não tem uma estratégia, quando você não tem uma visão de futuro, você faz parte de uma estratégia de alguém. É duro dizer isso, mas é a realidade. Ok? Gente, um grande abraço. Te vejo no próximo vídeo. Espero não ter te assustado. Até mais. Tchau, tchau.